Evangelho de Mateus, capítulo 15 e versículo de número 32, a Bíblia narra o seguinte: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum. Olha só, toda atenção para essa última frase. Para que não desfaleçam no caminho. Amém? Meu irmão, eu sei que Jesus aqui está falando da comida física, do alimento. Tanto é que o que se segue é Jesus multiplicando pães e peixes e dando a toda aquela multidão para comer, e assim então ele os despede e ninguém agora vai desfalecer pelo caminho, porque receberam o alimento. Mas hoje eu quero pedir a sua permissão para nós olharmos para esse versículo aqui, com um olhar assim um pouquinho mais espiritual. Eu espero que você entenda o que eu quero dizer com isso. Porque da mesma maneira que o nosso corpo, ele precisa do alimento, e se nós não recebemos o alimento, então nós vamos desfalecer pelo caminho, é disso que Jesus está falando. Muitas daquelas pessoas moravam em lugares muito distantes, e na viagem de volta para as suas casas, se eles fossem em jejum, sem comer, eles poderiam ir enfraquecendo e até desmaiar, então, pelo caminho. E da mesma forma que acontece fisicamente, espiritualmente não é diferente. Nós também temos um caminho a trilhar. Na verdade, o Senhor Jesus, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho, o Evangelho, né? Ele é o caminho que nós precisamos trilhar. E é um caminho, meu irmão, longo, não é um caminho curto, né? Por exemplo, você que busca pela sua casa, pela sua família, meu irmão, geralmente não é um caminho curto, é um caminho longo, né? Verdade ou não é? Até porque, meu irmão, por isso que eu falo que buscar pela família é um ministério, né? É muito mais do que assim, eu vou lá na igreja fazer uma campanha para as coisas melhorarem lá em casa. Não, é um ministério, porque antes de se converter, a gente está lá orando, intercedendo, Deus salva, Deus converte, Deus transforma, Deus liberta, não é assim? Mas depois que aquela pessoa é alcançada por Jesus, meu irmão, a gente precisa continuar orando, Deus guarda, protege na tua presença, não é assim? Não deixe aquela pessoa se desviar, não deixe aquela pessoa desfalecer pelo caminho e tal. Então, perceba que é um ministério. Quando que a gente vai parar de buscar pela nossa família? Nunca, né? Então, assim como buscar pela família ali, o próprio caminhar, como eu dizia aqui no Evangelho, né, é longo. Eu acho que ninguém está com pressa de morrer. Alguém está com pressa de morrer? Ninguém está com pressa de morrer, então não vai ser um caminho longo? Porque a Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, se ninguém está com pressa de morrer, então você concorda que esse caminho vai ser longo. E se nós não estivermos bem alimentados, e agora não estou falando mais do alimento físico, mas sim do alimento espiritual, então nós também podemos desfalecer pelo caminho. Porque entenda, para nós vivermos o plano de Deus, meu irmão, não é um tiro de 100 metros rasos. Não é aquela corrida de velocidade. Na verdade, é uma corrida de resistência, é uma maratona. Eu até dava o exemplo aqui no outro culto. Você já viu essas maratonas? Algumas delas são famosas, passam na televisão, por exemplo, da São Silvestre, né? Então, geralmente, eles colocam ali o pessoal amador para largar na frente, né? Em primeiro lugar. E colocam, então, aquele pessoal profissional que está indo lá para competir, que tem alguma chance de ganhar, eles colocam eles largando bem atrás dessa primeira turma. E aí, na primeira turma lá, a gente vê gente vestida de Batman, não é assim? Mulher Maravilha, né? De Homem-Aranha, de tudo que é coisa. E a gente vê alguns que estão ali, né? Que até foram para correr com roupa tal de corrida, mas que quando dá a largada a pessoa sai numa disparada assim e sai fazendo festa, dando tchau para a câmera, dizendo: tô ganhando a São Silvestre, né? Tô correndo mais rápido que todo mundo. E aquele pessoal sai correndo desesperado assim.
Só que aquela turma não vai chegar na linha de chegada. Nunca. E aí, lá atrás, larga os maratonistas, os profissionais. Você já viu como é que eles saem? Né? Começa com ele e sai assim, ó. É assim ou não é? E aí você diz assim, mas você está indo muito devagar. Mas isso aí eu acho que não ganha. É assim ou não é? Meu irmão, mas aquilo ali não é uma corrida de velocidade. Claro, vai ganhar o primeiro a chegar, mas aquilo ali é uma prova de resistência. Vai ganhar quem mais resistir, que aguentar e ir até o final. E a nossa vida com Deus, então por isso que eu dizia, é uma prova de resistência. A gente vê alguns, meu irmão, que saem numa disparada, né? Meu irmão, mas às vezes, como Jesus disse lá da semente que caiu nos pedregais, é de pouca duração. Começa naquela empolgação e tal, mas muitas vezes não vai longe. Não adianta. Nós precisamos entender que a nossa corrida é uma corrida, como eu dizia, de resistência. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, igreja? Né? Quem que vai salvar a sua casa? Quem que vai salvar a sua família? Aquele que perseverar até o fim. Meu irmão, entenda, vai ter muita coisa que a gente vai colher na nossa família, que as nossas orações vão ser respondidas depois que a gente nem aqui não tiver mais. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que vai ter muita coisa que os meus bisnetos, tataranetos vão receber da parte de Deus, e talvez, eu espero ver essa turma ainda, né? Mas talvez nem aqui eu não esteja mais, mas eles ainda vão colher. A descendência de Abraão até hoje colhe aquilo que ele plantou, ou não? Né? E nós precisamos crer então nisso. Então não é simplesmente algo assim que eu digo que seja algo imediato. Não, nós precisamos crer que muitas coisas Deus vai fazer agora. Deus vai fazer nesse mesmo momento que a gente está aqui na igreja, Deus está trabalhando lá na nossa casa, no nosso lar, abençoando. Amém? Mas vai ter muita coisa, meu irmão, que vai ser ao longo dos anos. E aí, o principal, meu irmão, é a gente não desfalecer no caminho, não desanimar no caminho, não parar de correr, mas sempre continuar indo em frente, sempre continuar ali buscando, lutando, batalhando pela fé. Só que nós precisamos entender que para isso é necessário, então, nós nos alimentarmos bem. E o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que o que nos sustenta, você vai me ouvir falar bastante essa frase, é o feijãozinho com arroz do dia a dia. Amém? Glória a Deus, graças a Deus, pelo churrasquinho do final de semana, né? Às vezes não dá nem todo final de semana, às vezes é um sim ou não, uma vez por mês, mas glória a Deus pelo churrasquinho do final de semana, pela feijoada às vezes, pela macarronada e tal, por aquele prato lá especial. Mas você concorda que o que nos sustenta é o arrozinho com feijão do dia a dia? É às vezes aquela comidinha rápida que você faz na correria do dia a dia, que você faz aquela comidinha rápida ali para você, para a família se alimentar, né? Eu até falava ontem lá em casa o cardápio foi arroz, feijão e zoiudo. Conhece o zoiudo? Né? Arroz, feijão e zoiudo. Né? E é aquilo ali que nos sustenta. Você está entendendo? É o arrozinho com feijão do dia a dia. Né? E repito, glória a Deus pelo churrasquinho do final de semana. Mas se a gente só se alimentasse do churrasquinho do final de semana, a gente ia desfalecer pelo caminho. E entenda que espiritualmente não é diferente. É muito bom a gente receber milagres da parte de Deus, maravilhas da parte de Deus, mas a gente precisa entender que isso não é todo dia. É muito bom quando você chega na igreja, o pastor pede para abrir a Bíblia, começa a pregar e termina o culto, você diz assim, meu Deus do céu, olha, foi tudo para mim hoje. Não é gostoso aqueles cultos assim? Você diz, olha, Deus respondeu a minha oração. Mas é todo culto que vai ser assim? Não. Tem culto que você vai vir e diz assim, nossa, até faltou um salzinho nesse feijão com arroz aí. Verdade ou não é? Você está entendendo? Mas é aquele feijãozinho com arroz que nos sustenta. Eu estou usando o exemplo do culto, e por favor não me entenda, não é só o culto, porque a gente não pode viver só de culto. A gente não pode viver só de culto. Olha só, vamos supor, e olha que eu acho que a gente tem muito culto na igreja, viu? Sinceramente, particularmente, eu acho que
que é até um exagero a quantidade de culto que a gente tem. Que a gente tem culto segunda-feira, quarta, 3 ainda, sexta, mais 3 e domingo, mais 2. Na minha opinião, eu acho até um exagero, mas enfim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, como dizia meu pai, né? Mas olha só, ainda que a pessoa venha todos os dias que tem culto, e isso que dá para a gente contar assim, ó, nos dedos, de uma mão só, ainda sobra dedo, né? A gente pode contar nos dedos, é aquela pessoa que vem todos os dias de culto, segunda, quarta, sexta e domingo, tá? Mas ainda que ela venha todos os dias de culto, e entenda, isso é a minoria da minoria. A maioria vem uma vez na semana, domingo. Em segundo lugar, vem aquelas pessoas que vêm 2 vezes na semana, na quarta e no domingo. Mas entenda, vou voltar para o meu exemplo, ainda que eu venha segunda, quarta, sexta e domingo, meu irmão, você concorda que faltou 3 dias aí? Eu venho dia sim, dia não? Então, eu não posso viver só de culto. Isso que eu estou falando de alguém que vem todos. Que reforço que é a minoria da minoria da minoria. Então, como que eu posso só viver de culto se eu venho 2 vezes na semana? Ou ainda, muitos que vêm uma vez só na semana. Meu irmão, perceba que se ela faltar um domingo, ela vai ficar 2 semanas sem cultuar a Deus. Então eu não posso viver só de culto, eu preciso ter o meu momento com Deus na minha casa, no meu particular, abrir a Bíblia, ler, dobrar o meu joelho, orar, buscar o Senhor, me alimentar, ter o meu devocional, ter o meu momento com Deus, amém? Ainda que a minha vida talvez seja muito corrida, mas poxa vida, será que eu não posso separar 10 minutinhos para estar na presença de Deus? Eu faço lá, voltei a fazer os devocionais, palavra de sabedoria, meu irmão, a maioria tem 5 minutos, às vezes, quando o pastor exagera um pouquinho, 7 minutos. Aí você entra no YouTube, tem lá a porcentagem de quem assistiu até o final. Meu irmão, começa assim o gráfico, ó. Da metade, muitos não chegam nem na metade. A pessoa não consegue assistir um devocional de 5 minutos. Olha que coisa séria. Né? E às vezes, para muitos, aquilo ali ainda é o alimento diário da pessoa. Então, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender essa verdade. Repito, glória a Deus pelo churrasquinho do final de semana. Mas não é aquilo que nos sustenta. O que nos sustenta é o dia a dia, o feijãozinho com arroz. É o alimento que vai nos sustentar. A Bíblia vai dizer, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos para lá, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e versículo 5. Nesse mesmo sentido, a Bíblia vai nos ensinar. Só antes de eu ler aqui, enquanto você vai abrindo, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Jesus deixou claro que o que sustenta o homem não é só o alimento natural, porque o alimento natural sustenta o corpo. Mas Jesus vai dizer que o que sustenta o homem também é aquilo que sai da boca de Deus. É o alimento espiritual, é a palavra de Deus que eu e você precisamos. Aqui, 1 Reis 19:5, a Bíblia vai dizer, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e faz o quê? E come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come. Por quê? Porque muito comprido te será o caminho. Aí olha o que aconteceu. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Meu irmão, eu acho que você há de concordar comigo que aquele alimento que ele recebeu, que Elias recebeu da parte do anjo, não era só simplesmente um alimento natural.
né? Mas tanto ele era natural, que sustentou o corpo, quanto também era espiritual, porque ali estava Elias desanimado, né? Com aquela situação que a Jezabel havia ameaçado ele. Creio que a história você conhece. Mas olha só, o que o anjo vai dizer para ele? Come. Por quê? Porque muito comprido te será o caminho. Meu irmão, o que nós falávamos até agora, o nosso caminho também é comprido. Não é um tiro de 100 metros raso, não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. E da mesma forma, o que nós precisamos é comer, nos alimentar, porque é a força dessa comida que vai nos sustentar. É a força dessa comida que vai nos capacitar para nós continuarmos caminhando, para nós chegarmos no Horebe, o monte de Deus, para nós chegarmos no plano de Deus, naquilo que Deus tem para nós. E se nós não nos alimentarmos, como disse Jesus, eles vão desfalecer no caminho. E tem muita gente desfalecendo no caminho, muito cristão desanimando, jogando a toalha, se desviando até mesmo. Por quê, meu irmão? Porque tem faltado alimento. Amém? Tem faltado a pessoa se alimentar diariamente lá para a palavra. Não, deixa eu meditar na palavra, deixa eu separar um tempo aqui para ouvir a voz de Deus. É isso que vai nos fortalecer. Amém? É isso que vai nos capacitar para a gente continuar trilhando o caminho, chegar onde que Deus quer para nós. Agora, o grande problema, meu irmão, é que quando Deus está nos dando pão, está nos dando o alimento, que é a sua palavra, mas porque ela não chega até nós do jeito que a gente gostaria, a gente acaba rejeitando. Porque é um arrozinho com feijão, né, com ovo frito. Ah, não, eu não gosto de ovo frito. Ah, não vou comer. Ah, hoje é o quê? Ah, é macarrão, até sem molho. Ah, não, eu só como, né, se for com molho branco, senão eu não como. E esse é o grande problema, é quando a pessoa, ela não quer comer o alimento que Deus tem para nós. Você quer ver o que aconteceu com o povo de Israel, justamente por conta disso? Vamos para Números capítulo 21, por favor. Números 21, versículo de número 4. A Bíblia diz assim, ó. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Eu lendo esse texto aqui, me leva à conclusão, meu irmão, que a gente pode se angustiar, que a gente pode desfalecer pelo caminho, até quando a gente está trilhando o caminho do Senhor. Porque esse povo está sendo dirigido por Deus. A Bíblia diz que Deus guiava eles de noite com uma coluna de fogo e durante o dia com uma nuvem. Aonde a nuvem parava, o povo de Israel montava acampamento. Quando a nuvem se levantava, o povo de Israel levantava acampamento e seguia a nuvem, que era a forma que Deus ia dando direção, então, para eles. Eles sabiam que aquele caminho que eles estavam trilhando os levariam a Canaã, a terra da promessa, que manava leite e mel. Eles sabiam que aquele caminho que eles estavam trilhando, eles estavam na direção de Deus, era o caminho do Senhor, mas mesmo assim, eles se angustiaram pelo caminho. Tem uma outra tradução que diz assim, se tornaram impacientes no caminho. Né? Em outras palavras, o que eles fizeram? Né? Eles desfaleceram no caminho. E aí você vai ver que a consequência disso, olha só, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Meu irmão, é interessante como quando nós nos angustiamos pelo caminho, geralmente a pessoa já começa a murmurar e a questionar os planos de Deus. Ah, mas por que eu estou passando por isso? Ah, mas por que dessa situação? Não é assim. Por isso que nós não podemos, né, desfalecer pelo caminho, nós não podemos nos angustiar, como
como diz aqui, pelo caminho. Mas aí a Bíblia vai dizer para nós qual que era o problema. Por que que eles se angustiaram pelo caminho? Por que que eles estavam daquela forma ali? Eles mesmos falam, olha só, continuando ali. Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. De que pão que eles estavam falando, gente? Do maná. Mas olha o que eles falam no maná, né? Eles dizem assim, por que que o Senhor nos trouxe para esse deserto? Aqui não tem pão, não tem água. Mas tinha pão? Tinha. Mas para eles estavam rejeitando aquilo. Não tinha o pão que eles queriam. Você está entendendo? Não tinha o pão que eles queriam. Mas tinha o maná, que era um pão. Mas só que aquele maná, eles vão dizer assim, a nossa alma tem fastio, a gente tem enjoado de dia, a gente não aguenta mais isso. A gente tem nojo desse pão. E olha como eles chamam, esse pão tão vil, esse pão desprezível. Então eles começam a desprezar o maná, a sentir fastio pelo maná. E é justamente por isso que eles vão desfalecer pelo caminho. Porque eles não conseguem valorizar o arrozinho com feijão do dia a dia. Você está entendendo? Eles queriam a broa, né? o baguete, sei lá que pão tal. Eles queriam outro. Não, esse aqui não quer. Mas come aqui. Não dá, eu tenho enjoado disso aí. Esse pão aí é nojento, isso aí eu não quero. E aí, por rejeitar aquilo, é que eles agora iam desfalecer pelo caminho. Meu irmão, a gente não pode rejeitar aquilo que Deus dá. Às vezes você vai lá abrir a Bíblia, aí abre lá, Salmo 23. De novo, esse aqui eu conheço, esse aqui eu não vou nem ler, vou pular. Não, meu irmão, mas talvez ali Deus quer falar algo com você. Amém, igreja? Pastor, mas esse aqui eu já sei, já até decorei aqui. Não, mas se Deus está dando aquilo ali, você está entendendo? Lê mais de uma vez, medita naquilo ali. Talvez é aquilo ali que talvez na hora você não está precisando, mas talvez 2, 3 horas, 5 horas no dia seguinte. Quantas vezes quando a gente para fazer um devocional, para meditar na palavra, daqui a pouco acontece uma coisa na sua vida, você diz, olha bem que eu li aquele versículo hoje. Não é assim? Né? E aí então já era Deus te preparando para aquilo que você iria enfrentar ali na frente. Então, meu irmão, guarda isso no teu coração. Para nós não desfalecermos no caminho, nós precisamos nos alimentar bem, nos alimentar daquilo que Deus está nos dando. Amém? Ainda por mais simples que seja, por mais, sabe, que talvez não seja tão saboroso quanto a gente gostaria, talvez não alimente tanto o nosso intelecto quanto a gente gostaria, mas a gente precisa aprender a valorizar, como eu dava o exemplo há pouco, o arrozinho com feijão do dia a dia. A gente precisa aprender a valorizar o maná e não dizer que ele é vil, que ele é desprezível. Estou enjoado disso aí, não quero nem ouvir isso aí. Esse pastor é muito enjoado e tal. Não, meu irmão, deixa eu ouvir a palavra de Deus, deixa eu meditar na palavra de Deus. Não vou viver só de culto. Aquilo que eu dizia, não, na minha casa eu quero ter um momento com Deus, de abrir a Bíblia, de ler, de aprender, de me alimentar em nome de Jesus. Aí eu não vou desfalecer pelo caminho, aí a minha alma não vai se angustiar pelo caminho. Aí, meu irmão, sabe, a nossa estrutura muda. Amém? A nossa estrutura muda. Tudo muda em nós. Você já notou, meu irmão, que quanto mais a gente ora, menos a gente murmura? Verdade, não é? Né? Quanto mais a gente se enche de Deus, meu irmão, menos a gente se angustia, menos a gente se desespera no caminho, né? Mais fortificado nós nos tornamos, e é isso que nós precisamos. Não permitir que porque o caminho está difícil, porque não está fácil, porque vai ter momentos que o caminho é difícil. Jesus já disse que ele é apertado, amém? Que ele é estreito, que não é fácil trilhar por ele, não é o caminho largo leva para a perdição, mas é o caminho estreito que leva para a salvação. E às vezes é difícil caminhar por ele, mas por isso precisamos sempre estar bem alimentados. Por isso que Jesus disse, eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça pelo caminho.
Meu irmão, não fique andando em jejum, sem se alimentar, sem estar cheio da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Não deixe para se alimentar só o dia que você vem na igreja. Não, senão você vai ficar com fome, senão você vai ficar fraco espiritualmente. Não, se alimente todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém? E assim a gente é fortificado, assim a gente não vai desfalecer. Em vez de nossa boca ter murmuração, não vai ter um louvor a Deus. Vamos caminhar, vamos aguentar o caminho e vamos chegar lá onde Deus tem para nós. Amém? Perceba que as 3 passagens bíblicas que nós lemos, a Bíblia deixa muito claro que é a falta de alimento que faz a pessoa desfalecer pelo caminho. Mas se tivermos o alimento, então nós chegamos aonde precisamos chegar. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.